sou Sônia Fleury e eu sou professora atualmente na Fundação Getúlio Vargas. Fui professora e pesquisadora na Fiocruz até me aposentar e fui a vida inteira sebiana, ou seja, tenho uma relação íntima com o SEBS, porque desde o final dos anos 70 que eu entrei a participar do SEBS e até hoje nunca deixei de participar, mais ou menos, mas sou sebiana de coração e de militância. E você foi presidente do SEBS. Em que momento você foi o presidente do SEBS? Veja, eu exerci muitos cargos e participações mais ocultas em várias diretorias do SEBS. Então, hoje, se eu leio os editais das revistas, eu reconheço, embora eu não tivesse exercendo um cargo formal. Eu vim a assumir a presidência do SEBS num momento muito crítico, em que eu achei que era necessário a minha entrada, porque havia uma proposta de que o SEBS deveria acabar, porque a antiga direção queria que não era mais viável financeiramente e politicamente era um pouco inócuo, que nós devíamos participar da Abrasco, na comissão de política, e que o espaço seria dado ali, e fez honestamente essa proposta. E essa proposta então passou a ser discutida. Eu organizei inúmeras reuniões lá em casa com diferentes lideranças de diferentes períodos que tinham algum vínculo com o SEBS, com a saúde coletiva, para ver se essa proposta tinha algum sentido ou, alternativamente, a proposta que eu estava fazendo, que era mais do que necessário que o SEBS existisse primeiro, mas que existisse voltando aos princípios da sua fundação. Por isso o nome Refundação. Que o que estava em crise no SEBS era um pouco a modalidade de ação que o SEBS tinha assumido, que era muito governamental, muito ligado ao governo, e que nós tínhamos que voltar para a militância, e para as bases e para os princípios que nós tínhamos de maior autonomia, maior crítica e maior mobilização. E foi dentro dessa ideia que nós refundamos o SEBS e eu me tornei presidente naquele ano. Aquele documento de 78, que foi levado ao Congresso, ele foi extremamente importante. Ele era um documento escrito por intelectuais orgânicos, comprometidos com a reforma, mas que seria mais um documento que morreria ali se ele não tivesse sido encampado pelo SEBS. Então eles levaram essa proposta ao SEBS como instituição, e o SEBS trabalhou o documento revendo dentro dos seus princípios e da sua ideologia e tudo mais, muito próximo, mas refez os ajustes necessários, e aí toma uma dimensão que nenhum de nós sequer esperava, porque foi a primeira vez que vários das pessoas que foram comprometidas com o SEBS estivemos juntos com os opositores e com os legisladores e com o governo e pudemos dimensionar as nossas estratégias de luta, se ela estava correta ou não, em que momento nós nos enfrentamos ali, começamos através do olhar do outro, perceber que nós tínhamos uma força que nós nem sabíamos. Então ele foi extremamente importante, o documento que propunha essa ligação tão estreita entre democracia e saúde e formulava já uma proposta do Sistema Único de Saúde. Esse foi o mote que nos guiou sempre, no SEBS. Saúde e democracia, democracia é saúde, saúde é democracia, sempre em torno dessa discussão democrática. Eu acho que o SEBS foi extremamente importante para a construção da democracia no Brasil, desde um setor, ele propôs uma institucionalidade para a democracia que não existia. Então, veja, conselhos, participação, tudo isso vem da experiência sebiana e de outros atores da área de saúde que estavam experimentando isso, como o Chicão no Projeto Montes Claros e tudo mais. É claro que há mudanças que até hoje eu acho que precisam ser estudadas. Por que no Projeto Montes Claros a participação era uma reunião de base nas instituições e depois ela virou uma representação em conselhos? Como é que nós fizemos esse percurso
e são coisas que ainda merecem ser estudadas. É claro que, ao construir institucionalidade, você tem que aceitar as regras do jogo também. Então, o SEBS participou criticamente, formulou alternativas para a democracia nessa arquitetura institucional, especialmente da participação, né, conselhos, conferências. Tudo isso vem dessa área de saúde e vai ser encampada pelos governos democráticos como modelo de arquitetura de toda a área social, ambiental, da ordem social, né? E claro que foi também um ator fundamental na resistência, porque desde o princípio que se criou o Sistema Único de Saúde, ele estava ameaçado de ser desmontado, tanto por forças internacionais, como o Banco Mundial, e outros que achavam que aquilo era um absurdo, né, que devia ser focalizado só nos pobres e tudo mais, e também pelos próprios governos, que nunca assumiram essa proposta como uma proposta dos governos. Então foi resistência e forçar para construir alianças e forçar os avanços. E acho que o SEBS soube fazer bem isso, né? E a construção de alianças acho que foi fundamental, a articulação dessas alianças em torno de projetos comuns, e é claro que com isso você também se afasta, às vezes, da militância, das bases, começa a gerir a coisa pública ali, institucional, e isso teve limitações que a gente tentou superar com a refundação. Eu creio que a rearticulação dos núcleos, né, que depois ganha extrema importância, né, mais adiante, mas era trazer esses jovens. As pessoas falavam, não, mas são sempre as mesmas pessoas, de não sei quantos anos. Eu falei, não, tem muitos jovens aí. É preciso que a gente consiga construir um canal de discussão com eles e de formação também. Então, essa perspectiva ela foi levada a cabo não só por mim, mas por todos os que seguiram depois da refundação. Penso que o Roberto deu muita importância à formação, através de cursos, seminários e tudo mais. Acho que nós deveríamos voltar a fazer isso. Acho que há uma carência muito grande de formação, né? E as pessoas ficam num ativismo, às vezes, sem ter a ideia de um centro de estudos. Eu acho que precisa o SEBS, talvez, resgatar a ideia que nós vamos estudar juntos. Que para construir uma estratégia política coerente, não é só o nosso desejo, a nossa militância política, mas é formular um conhecimento capaz de entender a realidade em cada conjuntura e poder avançar nela. Então, eu acho que isso não conseguiu, né? Conseguimos criar uma linha de rearticulação do Brasil inteiro, dos jovens que estavam nos núcleos, e eu acho que isso foi bom e muito potencializado na gestão da Ana, que desde a minha gestão estava lá trabalhando e que deu muita força a essa ideia. Tivemos também assim, a conquistar lugares institucionais, que o SEBS estava fora, como no Conselho, né? E resgatar a memória do SEBS, fazendo um conjunto de entrevistas que acabaram ficando por ali, mas retomar a revista fora dos padrões de diário oficial que ela tinha assumido, né? Um pouco, uma revista mais acadêmica, mais crítica, mas também engajada com a política, que é difícil, porque aí você tem todos esses dilemas de como as revistas são avaliadas academicamente. Então foi enfrentar esses problemas. Alguns a gente se deu melhor, outros nem tanto. A própria institucionalidade, nós não tínhamos sala, não tínhamos mínima estrutura, tinha que fazer as reuniões lá em casa, porque era como se tivesse voltado aos anos 70 de precariedade institucional. Eu acho que nós estamos vivendo hoje essa conjuntura de golpe, de retrocesso absurdo na democracia brasileira, de um autoritarismo violento, de um conservadorismo, rearticulação da direita, alguma coisa que era impensável e fundamentalmente de ameaça aos direitos sociais, à ordem social. Esse sempre foi o projeto dos conservadores, desde o dia que foi promulgada a Constituição de 88 e que o presidente que os representava disse que o país era ingovernável com aquela Constituição. Quer dizer, foi possível durante todos esses anos se governar apesar dessa tensão, mas essa tensão esteve presente o tempo inteiro. Nós tivemos que enfrentar
o desafio enorme de criar a institucionalidade do SUS, de lutar para que essas coisas, o desafio de fazer cumprir a lei, que foi uma bandeira num dado momento. Isso não é fácil. Você tem que se engajar ali no intestino do Estado e ficar lutando os melhores quadros nossos, ali tentando organizar a resistência dentro do próprio aparelho de Estado. E creio que nós perdemos um pouco a direção na luta pela hegemonia. Isso não só nós, a saúde. Eu acho que hoje, quando você vê essas posturas reacionárias, conservadoras, em relação à mulher, a negro, a umbandista, o que seja, se fala, mas o que é isso? Nós não tínhamos atingido um tal padrão civilizatório, pluralista e inclusivo e tudo mais. Não, não tínhamos. E achamos que tinha. Então esse é um erro que nós temos que repensar. Essa conjuntura nos faz pensar nisso. A luta não pode ser só institucional. Ela é uma luta por construção de hegemonia. E nós temos que reaprender ou aprender a lutar nessa frente. É claro que os inimigos são muito fortes, tem a TV Globo passando o dia inteiro o que eles acham que é saúde, ou tanto que o Sistema Único de Saúde é podre e horrível com as pessoas, mas nós temos que lutar pela ideia da consciência sanitária. Voltar a pensar o que nós hoje chamaríamos de consciência sanitária. Como discutir isso com a população diante das dificuldades de atenção à sua saúde e tudo mais. Eu penso que essa é o grande desafio para frente. E claro que tem os desafios imediatos, que é como reduzir o alcance do golpe, como mostrar claramente os conflitos entre eles, potencializar esses conflitos entre o grupo que tomou o poder dessa forma golpista e ao mesmo tempo, defender direitos. Mas nós não podemos ficar encantoados só na defesa. Como partir para frente? E eu acho que é na luta pela hegemonia. Eu acho que essa questão sempre foi uma questão nevrálgica para o movimento da reforma sanitária. A questão de como integrar a reforma sanitária à Seguridade Social, por que ela é nevrálgica? Porque a área de saúde é muito mais avançada, institucionalmente, politicamente, organicamente, e tinha um projeto muito avançado. Mas não tinha, eu acho, a noção de que você não conseguiria universalizar a saúde sem que os outros direitos sociais também fossem universalizados. E que seria um prejuízo nós tratarmos da saúde exclusivamente. Nós tivemos inúmeras discussões sobre isso, eu e o Eleutério, em que eu criticava, depois o Eleutério voltava. Havia um risco grande, e hoje eu entendo mais claramente a posição do movimento sanitário, que eu era contra durante a Constituinte, porque eles pensavam exclusivamente a saúde. E eu queria tratar da Seguridade Social. Entendo quais eram os temores. Hoje eu entendo mais, porque havia a perspectiva do grupo que estava no INAMPS, de aceitar a ideia da Seguridade Social e não aceitar a criação do SUS e tudo mais, incluir isso dentro da Previdência Social, que seria um erro também fatal para o SUS. E havia essa defesa do pessoal do movimento sanitário. Eu acho que nós conseguimos bem resolver momentaneamente a questão ali, tanto que a assistência social, que não estava pensada como sendo direito social, ela entra nessa luta nossa, na minha participação ali dentro, e de repente eles se deram conta e copiaram todo o texto da área de saúde, porque hoje você tem um avanço na área da assistência social que é fabuloso. E se não tivesse entrado ali, seria muito mais difícil. As lideranças da assistência já tinham consciência da necessidade de tratar a assistência como direito, mas tinham tão pouca força que sequer imaginavam que entrariam na Constituição dessa forma. Então, creio que foi um avanço grande o que nós fizemos, mas que, no entanto, não foi levada às últimas consequências.
seria necessário, por exemplo, que nós tivéssemos uma articulação maior de toda a área da Seguridade Social para que a gente junto pudesse ter mais força. Isso nunca aconteceu. Nós não conseguimos ter uma conferência da Seguridade Social. Nós não conseguimos lutar juntos. Nós conseguimos avançar juntos em algumas coisas, mas não organicamente, e nem muito menos institucionalmente. E acho que isso tem muito a ver com a postura da saúde, que sempre se envolveu absurdamente só com sua interna e sem ver que uma coisa dependia da outra, né? Que você avançasse junto, nós teríamos muito mais condição de defender esses direitos como conjuntamente. E nós não temos essa articulação. A articulação é tão grande que você vê, por exemplo, a pesquisa que a Lenaura fez sobre o BPC. Aí você pergunta, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Que é um benefício importante, tanto que agora os golpistas querem acabar com ele, ou reduzi-lo no seu valor. Você imagina que é um programa que diminui a desigualdade, normalmente eles querem que não seja mais vinculado ao salário mínimo, né? E o que ela fez na pesquisa de avaliação foi ver o que as pessoas, que tinha mudado na vida delas quando elas têm o BPC. E as pessoas diziam que comiam melhor e compravam remédio. Então, como é que pode ser que uma população, que é uma população alvo da área assistencial e previdenciária tão importante, não esteja também vinculada a um programa de saúde próprio para eles, essas pessoas? Você dá o dinheiro aqui para ele comprar no mercado o medicamento, né? Enfim, hoje eu estava falando com a minha filha em Viena e ela dizendo que tinha que comprar um remédio lá na farmácia, ela disse, o valor aqui é 5 euros para o nível social dela. Ou seja, independentemente do preço, ela paga 5 euros e o sistema social paga o resto. Então, é preciso interligar essas questões, se você quiser ter políticas efetivas, senão você puxa de um lado, vai para o outro, o que seja. Nesse momento de desmonte? No momento de desmonte, essas coisas vão aparecer muito fortemente. E a minha expectativa e esperança, mais que expectativa, é que as forças se reagrupem de uma forma orgânica para lutar pelo conjunto dos direitos. E não porque a ideia do governo é de que você bota um teto, então é o seguinte, só pode gastar tanto. Se eu vou dar um pouco mais para a saúde esse ano, para diminuir a resistência da saúde e votar isso, o teto continua o mesmo, então de algum lugar eles vão ter que rebaixar. Será que vai ser da assistência, da previdência rural? Enfim, eles vão colocar essas tensões para a gente lutar uns com os outros, contra os outros, né? E não lutarmos juntos, e aí o grande pulo do gato que nós precisamos fazer é rearticular para lutar juntos. Ou seja, você está apontando o caminho para o movimento da reforma sanitária. Seguramente. Seguramente. Se é que ele existe ainda. E acho que hoje, mais do que a própria Seguridade Social, o movimento da reforma sanitária, que eu creio que existe, está latente em todo lugar, você vê ele aparece a cada momento, ele precisa assumir essas bandeiras estratégicas para a população como um todo, e não só setorial. Acho que nós temos que transcender esse momento setorial, porque ele é muito limitado, e na luta política ele não ajuda. Os SEBs podem ajudar nesse? Eu acho que sim. E hoje eu diria que nem deveríamos nos concentrar só na Seguridade Social, mas na ordem social. Porque como é que você pode pensar uma saúde com um meio ambiente que é totalmente poluído? Então a área ambiental está na ordem social, mas não está dentro da seguridade. A ciência e tecnologia está lá. Então são a questão do idoso, todas essas áreas, elas são interface com a área de saúde. Então nós temos que reconstruir a ordem social neste momento e lutar por ela, né? E eu creio que o SEBS hoje pode ter um papel estratégico nessa rearticulação, porque ele está organizado nacionalmente, ele tem um conjunto de jovens profissionais, militantes com capacidade de mobilização, de articulação,
de vocalização dessas demandas e que acho que, na prática, inclusive nos territórios, eles veem essa necessidade de articulação. Os governos foram nem tão democráticos, nem tão populares, porém foram os governos melhores que nós tivemos, né? Eu creio que nenhum deles assumiu o projeto de universalização. Recomeça, porque ela estava falando junto com você quando você falou do governo. Tá. Ela fala, eu acho que os governos, só para recomeçar vai. Eu creio que os governos mais recentes, antes desse golpe, eles não foram nem tão democráticos, nem tão populares quanto nós desejaríamos. Eles nunca assumiram um projeto claro de universalização dos direitos sociais. Isso foi impingido pela sociedade ao governo. A vida inteira foi assim. Então, nós hoje ainda temos um subfinanciamento da saúde, uma questão educacional que é absurdamente precária, né? E os governos investiram em programas de redução da pobreza. Mas eu creio que o problema da redução da pobreza é claro que foi um avanço enorme que nós tivemos, assim como alguns outros benefícios, como a questão habitacional, que há anos não se fazia nenhum projeto de habitação popular nesse país. A última vez que se imaginou isso foi na ditadura, né, com o BNH, e que se transformou na forma de financiamento para nós, da classe média, porque tinha necessidade de ganhar com aquilo, e esse governo encarou isso. Os governos do PT encararam a questão habitacional e a questão da pobreza. Mas, para mim, eu acho que não importa só a questão da pobreza, importa o fato desse país ser o país mais desigual do mundo. Quais são as estratégias de luta contra a desigualdade? Esse governo está muito claro qual é o receituário dele, o governo atual. Ele vai continuar com alguns programas, mas vai aumentar a desigualdade. Porque ele considera que benefícios atrelados ao salário mínimo, que foi o mínimo que se estabeleceu na Constituição, então você vai aumentar o salário mínimo, que foi o que os governos progressistas criaram uma regra para aumentar o salário mínimo acima da inflação, mas essas pessoas não deveriam ser beneficiadas com isso. Nem pensionistas, nem rural, nem aqueles beneficiários de programas assistenciais, nem nada disso. Então você vai mantê-los fora da linha da pobreza, mas você não estará diminuindo a desigualdade. Você vai aprofundar a desigualdade. Esse projeto é mais que claro. E nós precisamos lutar contra a desigualdade, não só contra a pobreza. E contra a desigualdade nós temos que universalizar, nós temos que criar serviços que possam dar condições para as pessoas se desenvolverem nas suas capacidades. Como você pode, vendo a estatística hoje sobre as escolas, o desempenho das escolas no Enem, ver que não tem nenhuma entre as 100 melhores que seja escola pública. E isso é assustador, porque nós estamos colocando as pessoas nas escolas, nós temos hoje um índice de evasão grande, mas nós temos matrículas escolares, mas é para eles não aprenderem tanto quanto a elite. Esse é um projeto de manutenção da escravidão, porque são os pretos e os pobres que vão ficar lá. E com esse governo vai piorar, né? Esse é o projeto desse governo. Esse é o projeto desse governo, que é um projeto de reduzir a possibilidade de diminuir a desigualdade social. O que nós podemos esperar dos governos recém-eleitos nesta conjuntura? Não é tão fácil visualizar, tem sido mudanças muito grandes, né? Mas eu creio que nós, sebianos, nunca assumimos o combate à corrupção como central na nossa luta política. E isso eu insisti muito na minha direção, mas eu falei meio que sozinha. Não era central. E é muito importante. E nós não podíamos ter deixado que a direita se apropriasse desse discurso, que era um discurso nosso, contra um único partido, para desmontar esse partido e para impedir que o Lula volte. Isso foi usado, o papel da mídia está aí, claro, né?
Eu imagino que aquelas moças lá do Globo News não conseguem nem andar na rua sem segurança, porque é absurdo a propaganda que eles fazem o tempo inteiro. A justiça está jogando um papel absurdo, né, de engavetaram ali todas as denúncias que não são contra o PT, contra os outros líderes políticos. Eu não sei até quando eles vão fazer isso, né, agora que eles já viabilizaram a saída da Dilma, o impeachment da Dilma, e estão a ponto de viabilizar o impedimento da candidatura do Lula. Eu não sei se a justiça vai se arvorar e ir adiante e ver a Aécio, o Renan, o PMDB, o PSDB, enfim, essas pessoas. Então eu queria até te contar um caso. Eu estava em Vitória, eu fui dar aula, cheguei tarde, de noite, e saí para ir procurar um restaurante, porque podia me dar fome no hotel e tal. Fui parar num restaurante bem chique que tinha ali perto. As pessoas todas se conheciam, a maître do restaurante e tudo mais. E eu me sentei ao lado de uma mesa de dirigentes do PSDB. E ouvi a noite inteira a discussão deles. Eram dirigentes locais e mais alguns de São Paulo. Era muito interessante. Eles analisavam primeiro uma análise de conjuntura, de que eles não tinham lideranças e tudo mais. Depois, eles começaram a falar do mensalão. E aí, depois de um certo tempo, eles disseram assim, alguém disse na mesa, bom, mas nós temos que ver que o mensalão quem inventou fomos nós. Foi o Serjão. Nossa grande perdas foram duas, o Serjão ter morrido e o Fernando Henrique ter se candidatado à reeleição. Não fosse isso, e aí seguiu. Até no final passei na mesa e disse, olha, com muito cuidado com o que vocês falam, nem todo mundo aqui é PSDB. Eu devia ter gravado o que eles falaram, que era uma cena fantástica. Eles se vangloriavam de ter inventado esse esquema e depois acusavam o PT de estar fazendo essa corrupção toda e o Lula. Então, é cínico o que nós estamos vendo. Nós estamos vivendo uma época de grande cinismo. A população vai, em algum momento, perceber isso, esse cinismo, em relação a esses governos que ela elegeu, que é cínica a postura deles em relação ao combate à corrupção, a tudo isso. Acho que falta muito. Infelizmente, eu não sou muito otimista em relação à população perceber e ter clareza, porque realmente é uma massificação de informações e doutrinação 24 horas por dia nos meios de comunicação, monopólicos, originários da ditadura e tudo mais. Agora, eu, como marxista, acredito no desenvolvimento de contradições. E eu acho que esses governos vão entrar em contradição com as expectativas que foram criadas durante esses anos democráticos de direito. E é isso que vai fazer o movimento da sociedade. E a consciência talvez seja parte dessa luta pelos direitos que vão ser denegados a partir de agora. Pensar o capitalismo global hoje, eu acho que é a imagem mais forte, é a imagem das pessoas morrendo naquelas travessias de imigrantes. Nada mais chocante do que isso. Você imaginar que a Europa estaria de costas para todos os seus princípios humanitários nesse momento e crescendo as ideias mais conservadoras e chauvinistas em vários partidos na Europa, seja na Europa Central, onde eles têm mais importância, seja até na Europa mais continental. Então, eu acho que na América Latina também nós estamos vendo esses retrocessos, e eu acho que a lição que a gente pode chegar a dizer é o seguinte, não tem um curso ascendente e progressivo da democracia social no capitalismo. Se alguém algum dia acreditou nisso, por causa do welfare state, não acredite mais. Eu acho que há momentos e conjunturas em que uma correlação de forças de classes sociais, um conjunto de situações levaram a avanços muito grandes, mas eles não são irreversíveis. Se você não organizar forças de defesa, eles vão poder se voltar para trás muito fortemente. Ou se transformar em benefícios apenas para certos grupos elitistas ali dentro. Eu creio que a ideia da social-democracia, do estado de bem-estar, ela só é possível quando você tem um Estado que é um Estado arrecadador, um Estado capaz de tributar a riqueza,
esse acordo seja feito para redistribuir. O que nós temos hoje em termos globais é uma subordinação de todos os estados, né, ao capital financeiro. Então os estados, em vez de serem arrecadadores, são hoje devedores. O capital financeiro não vive da minha dívida, ele vive da dívida dos estados, é a dívida do Brasil que está pagando. É por isso que nós temos que tirar direitos sociais, porque o Brasil não pode, de forma alguma, deixar de pagar a dívida e nem discutir se a taxa de juros está alta e que vai levar a aumento da dívida, nem nada disso. Não, temos que cortar onde está, que pode cortar. Quer dizer, é uma falta de lógica absoluta pensar isso, né, onde poderia cortar. Não há um escalonamento da dívida, não há nada disso pensado com os mesmos parâmetros que está se esperando em 20 anos se escalonar benefícios sociais. E eu acho que é essa a questão, né? É a disputa que o Chico de Oliveira já brilhantemente falou sobre o antivalor. Aqueles recursos que estão na mão do Estado. E essa disputa hoje é entre o capital financeiro e o resto do povo. Né? E nós estamos nesse resto. E eles têm uma força enorme. Como sair disso? Existem algumas perspectivas e discussões se há uma necessidade de regulação do capital financeiro a nível internacional, se essa seria o caminho para isso. Eu acho que é um caminho importante. O outro que o próprio Habermas discute é a ideia de que os estados nacionais que foram votados e a sua população tome consciência disso e exijam os benefícios, como na França se exige as aposentadorias, a manutenção das aposentadorias, para dar força, inclusive, para qualquer capacidade de regulação internacional. Eu acho que são as duas coisas. Acho que a população nacional é preciso, da cidadania, tomar consciência de que ela não pode retroceder em seus direitos e lutar por isso, e isso obrigar os estados a repensarem a sua rearticulação a nível global através da dívida, da sua relação com o capital financeiro. Eu creio que agora, por exemplo, nessa condição de segundo turno, o Rio está até privilegiado, né, coisa que em Belo Horizonte, por exemplo, é impossível, mas o Rio está privilegiado de ter uma candidatura importante de esquerda, com alguma viabilidade, pelo menos para articular a luta política, e que envolve muitos jovens, muitas pessoas novas que estão nesse espaço de repensar a política e deixar de fazer uma política tradicional de esquerda. Eu acho que há uma necessidade de sair dessa política autoritária, fechada, que toma decisões patrimonial, mesmo que sejam partidos de esquerda ou de direita. Eu acho que essa questão está colocada e acho que nós estamos até privilegiados aqui no Rio de Janeiro para pensar a questão da rearticulação das forças de esquerda. Não é fácil. Por exemplo, a expectativa que se tinha em termos do Fórum Social, ela murchou, ela não conseguiu dar conta de ir além, e hoje seria extremamente importante nós termos articulações internacionais, porque esses fenômenos são globais, e eu acredito que ainda vai aparecer formas de articulação, mas é preciso que existam forças nacionais de esquerda com alguma capacidade de poder. Claro, o Fórum Social foi muito importante, mas era preciso ter o PT no governo lá no Rio Grande do Sul para bancar essa possibilidade. Bancar não é só financeiramente, é politicamente. Aceitar essa discussão, que muitas vezes criticava o próprio governo, não se sabia se ia avaliar ou não o PT na hora que começava, e isso ir para o debate político. Então nós precisamos das esquerdas repensarem a sua relação com o poder, e usar esse espaço de poder para a rearticulação da esquerda e dos movimentos sociais. Mas acho que tem uma coisa maravilhosa, que é a quantidade de jovens que estão na rua, que estão pensando, que estão querendo pensar e que, das formas às vezes espontâneas, via rede social, o que seja, eles começam a se manifestar. Quando teve o estupro absurdo aqui, coletivo, de uma menina, quantas meninas foram para a rua se manifestar, meninas novas, de classe média e tudo mais. Então é uma solidariedade com alguém que elas não conhecem, não viveram aquela situação, mas que sentem que a luta passa por aí, porque a sua dignidade como mulher passa pela dignidade das mulheres mais pobres que estão vivendo isso. Então eu tenho muita esperança nessa renovação da política, da forma de fazer política, renovação dos quadros que nós estamos vendo. E nós, os SEBs, temos que engajar nisso, para poder fortalecer. Acho que essas pessoas têm uma formação política muito pobre.
E nós podemos oferecer essa possibilidade de formação política, discussão política. Acho que isso é alguma coisa que falta a essas pessoas e que nós temos uma capacidade de montar com esse grande número de intelectuais que circulam a vida inteira em torno do SEDES, não só discussões técnicas sobre saúde, mas pensar o capitalismo, pensar a democracia no capitalismo. Acho que essa é a grande questão que nós podemos oferecer hoje para avançar a área de saúde e todas as outras.